Bom, carta psicométrica, ok? Então tá aqui o exemplo, tem na apostila de vocês essa carta psicométrica, tá? Aqui no eixo horizontal, aqui embaixo, é a temperatura de bulbo seco ou a temperatura do ar que é medida, normalmente, tá? Do lado direito aqui, esse eixo vertical é a razão de mistura ou umidade específica, umidade absoluta, em quilo de vapor por quilo de ar seco. Então nós temos essas duas entradas aqui. Essas curvas aqui, ó, são as umidades de 10%, 20%, umidade relativa de 30%, 40% e assim por diante, até chegar aqui nesse limite que é 100%. A umidade relativa é de 100%, beleza? Então tá aqui. No 100% é que começa a ocorrer a condensação do vapor. Bom, essas linhas aqui inclinadas um pouco para a esquerda é o volume específico, 0,8, 0,85, 0,90, tá? E aqui, essa escala aqui, é uma entalpia específica do ar úmido em kJ por quilo de ar seco, tá? Então, por uma determinada temperatura de bulbo seco, por exemplo, 30 graus Celsius, tá? E umidade específica de 0,008, nós vamos ter a gente consegue calcular algumas propriedades. Mas eu vou mostrar isso aí num gráfico melhor para vocês poderem entender. Tá aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, aqui fica melhor para visualizar, tá? Aqui é a temperatura de bulbo seco, a umidade absoluta em quilo de vapor por quilo de ar seco, mas, por exemplo, se nós tivermos uma temperatura de bulbo seco de 45 graus Celsius, tá? E uma umidade relativa de 10%, tá? Que a gente pega essa linha vertical, com essa curva, a gente vai chegar nesse ponto P aqui, tá? Então, com o ponto A mais a curva de umidade relativa, a gente consegue obter o ponto P, beleza? Com o ponto P, para a direita, numa linha horizontal, a gente obtém o valor da razão de mistura, 0,006 kg de vapor por quilo de ar seco. Se nós formos para a esquerda, na horizontal, chegarmos a umidade relativa de 100%, essa temperatura aqui no ponto C de 6,5 graus Celsius, olhando o gráfico, é a temperatura do ponto de orvalho, tá? Que é a temperatura na qual, no resfriamento, o vapor começa a condensar. E se nós pegarmos essa linha aqui inclinada, que chega até o ponto E, tá? Passa pelo ponto D, tá? A gente obtém aqui, ó, no ponto D, na umidade, a umidade relativa de 100%, aqui o ponto D é a temperatura de bulbo úmido de 21,3 graus Celsius, tá? Essa aqui é a menor temperatura em que o ar úmido que o vapor começa a evaporar, tá bom? Se nós seguirmos então tem que tomar cuidado só com das medidas, tá? Eu já volto no gráfico. Se nós seguirmos reto, a gente chega ao ponto E, que é essa linha, que é a entalpia específica do ar úmido, em kJ por quilo de ar seco, que vai valer 61. Tá? Então, se nós tivermos 2 ou 3 pontos, a gente consegue obter os outros dessa maneira. Tá? Deixa eu voltar ao anterior. Então, ó, naquela situação, ó, tá vendo? Ó, é aqui a escala da temperatura aqui de bulbo úmido ou de ponto de orvalho, quando a umidade relativa é 100%, é esse tracejado aqui para baixo,
tá? Ó. Aqui, ó, 10 graus Celsius, 11 graus Celsius, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Esse tracejado de cima, acima dessa linha, é para essa escala aqui da entalpia do ar úmido, tá? Então, a escala da temperatura, seja do ponto de orvalho ou de bulbo úmido, são esses traços inclinados aqui, tá bom? Beleza. A questão desse gráfico aqui, alguém tem alguma dúvida? Tá aqui, ó, o que nós fizemos aqui em cima do gráfico, tá? Deixei marcado em vermelho para ficar mais fácil para poder entender, tá bom? Então, ó, a umidade relativa 10%, tá? Temperatura de bulbo seco 45 graus Celsius, vem para a direita a razão de mistura 0,006, a gente vai para a esquerda, temperatura de 6,5 graus Celsius, sobe essa linha inclinada até a umidade relativa de 100%. Aqui a gente tem a temperatura de bulbo úmido de 21,3 graus Celsius. Continuando nessa mesma inclinação, a gente chega na entalpia do ar úmido aqui de 61 kJ por quilo de ar seco, tá? Muito bem. Basicamente, essa é a ideia aqui. Essa carta psicométrica, ela facilita algumas coisas por um lado, tá? Mas a gente não consegue obter a pressão parcial do vapor, nem a pressão parcial do ar seco, bom? Bom, o que nós precisamos entender dessa carta psicométrica, tá? Se a gente vem para a direita, nós vamos ter aquecimento porque a temperatura aumenta. Consequentemente, se a gente vai para a esquerda, nós vamos ter resfriamento porque a temperatura diminui. Se nós subirmos, nós vamos ter umidificação, porque o ômega aumenta, a razão de mistura. Se nós descermos na vertical, desumidificação, porque a razão de mistura diminui, tá bom? Esses aqui são os pontos cardeais da psicometria. E tem mais esses outros agora, tá? Nesse sentido aqui, ó, esse vermelho, a gente está tendo aquecimento mais umidificação, que é esse aquecimento e umidificação, tá? Aqui, nós temos aquecimento e mais desumidificação. Aqui, indo nesse sentido aqui, nós vamos ter resfriamento mais desumidificação. E nesse outro sentido, nós vamos ter resfriamento mais umidificação. Então, o que fala se está tendo umidificação ou desumidificação é a razão de mistura. Não é a umidade relativa, tá, pessoal? Muito bem. Vamos ver um exemplo aí para vocês poderem entender. Ó, o ar úmido está a uma temperatura de 30 graus Celsius e sua umidade relativa vale 40%. O ar está a uma pressão de 100 kPa. A carta psicométrica ela é para a pressão atmosférica, mas quando a pressão é ligeiramente um pouquinho menor, um pouquinho maior, ela também é válida. Determine, letra A, razão de mistura, B, temperatura de ponto de orvalho, C, a temperatura de bulbo úmido e D, a entalpia do ar úmido. Então, ó, 30 graus Celsius, está aqui, esse ponto, tá? A gente encontra a umidade relativa de 40%, tá aqui. Se nós viermos para a direita, a gente obtém a letra A, que é a razão de mistura 0,077. Se nós viermos para a esquerda, nós vamos encontrar a temperatura de ponto de orvalho que vale 15 graus Celsius. Olha que está em cima dessa linha cheia aqui, ó, que é o 15, ó. 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? E a temperatura de bulbo úmido, ó, 16, 17,
20, tá? Então, ó, se a gente subir aqui inclinado, né, a gente vai obter na letra C a temperatura de bulbo úmido, e seguindo um pouco mais adiante, letra D, a entalpia específica do ar úmido, que é de 57,5 kJ por quilo. Quilo de ar seco, tá bom?